Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, um bom mês, um bom ano, uma boa vida. Mas boa vida quer dizer vida que se cumpre em todos os sentidos as leis de Deus e as leis do Estado democrático de direito. Quando nós falamos em boa vida, é seguir as leis de Deus em todos os seus momentos, em todas as suas entrelinhas, em todos os seus ditames, em todos os seus artigos, em todos os seus pensamentos. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos de Eziel, desde 1968. A vida da gente, de encarnado, não é uma vida fácil, em razão do passado nosso. Cada um de nós, quando reencarna, e isso está muito bem explicado no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, foi muito bem explicado a Nicodemos por Jesus. Cada um de nós que reencarna com uma programação de tarefas a serem cumpridas. Tarefas físicas, morais, emocionais. Todos nós temos aqui um livre-arbítrio menos aberto, e outros têm um livre-arbítrio mais aberto em razão do seu progresso moral. Você vê que tem criaturas que, quando estão em determinadas situações, eles só veem a morte, por exemplo, matar o outro. Então, o raciocínio deles é muito curto. O nosso também, na razão direta de que nós não estudamos, não conhecemos as leis de Deus e nem as praticamos. Então, muitas vezes, apesar de termos curso superior, nós fazemos muitas bobagens, muitos erros. Praticamos erros terríveis na família, na sociedade, no emprego, no uso do dinheiro público. Reencarnar é uma lei e é uma oportunidade que Deus nos dá de estudar para refazer esses erros, consertar esses erros, retificar esses erros, ressarcir os danos e nos enquadrarmos nas leis de Deus e nas leis do Estado democrático de direito, que são de Deus, para seguir o caminho do bem, atingirmos o auge da perfeição. É muito importante estudar a doutrina espírita, que veio dar sustentação pedagógica a todo o cristianismo, em 5 obras básicas. Todas as religiões deviam ler, todas, estudar e fazer as suas correções. Não precisa mudar de religião. Você vê, às vezes, famílias que sofrem tanto
colocam o pai para fora, colocam a mãe para fora, são viciados em bebidas, em drogas. Os filhos odeiam um, amam o outro. Vejam, isso tudo dentro daquele laboratório ali da família. Imagine isso nos empregos, nas religiões, na sociedade. Eu pude ver, eu frequento e frequentei a minha religião mais de 60 anos. Você vê quantas brigas, quantas discórdias, quanto ciúme, quanta inveja, quanta gente emburrada, encrenqueira, intolerante. Você vai ver isso tudo na família das pessoas. Os médicos americanos falam que o emburramento é uma doença gravíssima da alma. E tem pessoas que não sorriem, que ficam emburradas, brigam com tudo, não suportam a vida. Aí você vê o aumento do suicídio, o suicídio direto, as pessoas se matando, o suicídio indireto, as pessoas bebendo, suicídio indireto. As pessoas fazendo cada coisa que o sensacionalismo materialista, né, nos empolga, o consumismo. Eu já conversei com muitas criaturas que sofrem, e eu também sofro, lógico, sou igual a todos, estou na mesma caminhada, não sou melhor do que ninguém. Mas como é duro sofrer. Eu conheço um amigo meu que os filhos botaram ele para fora de casa, a ex-esposa não teve nem diálogo, desceu da escada e falou: vai embora, como se fosse um animal. Nem com os animais a gente faz isso. Não teve diálogo, não teve conversa, não tem conversa, não tem diálogo. Ele falou para mim: todas as vezes que eu quero dialogar, eles me agridem, eles me xingam, eles falam meus defeitos e eu não falo os deles. Quem é que não tem defeitos? Quem é que não veio para acertar os seus defeitos? Por isso que é importante nós estudarmos o direito, a ciência do direito, a ciência espírita, a ciência de Jesus. A religião é uma ciência, é uma filosofia, uma ciência. E é religião porque nos mostra o caminho de encontro com Deus, o caminho de reencontro com o nosso Criador. Como é difícil de viver, por isso que muita gente vai para as guerras, outros assassinam, outros entram nas drogas, nas bebidas, ou abandonam as famílias, outros se suicidam. Olha como que o mundo está difícil. E o mundo está muito difícil exatamente porque nós estamos fechando a porta da verdade. Nós não queremos conhecer a verdade. Não queremos interpretar a verdade. Tem uma verdade que Jesus falou, não é? Que nós pratiquemos a benevolência, só o bem. Aí nós temos que estudar, isso demora às vezes 5 anos estudando as várias faces do bem, do amor.
Então ele falou: fazer o bem, não há espaço para a violência nas leis de Deus. Praticar a indulgência, jamais olhar os defeitos do outro, jamais apontar o dedo para os defeitos do próximo, jamais enfiar os dedos nas feridas dos próximos, jamais falar por detrás, cometer calúnias, crimes terríveis que nós cometemos, às vezes em família, nos grupos de profissionais. Você vê hoje o judiciário, como que é difícil entre eles conseguirem sobreviverem à paz, praticarem a paz, a justiça, sem peso na consciência. Veja o Ministério Público, a Defensoria, a polícia, os presídios, quantas coisas horríveis que nós estamos cada vez vendo as coisas piorando mais. A corrupção. E Jesus mostrou isso. E a terceira fase que ele nos mostra é exatamente perdoar sempre. Perdoar incondicionalmente a todos. Reconciliar, conversar, dialogar, ajudar o próximo, dar a mão, dar bons conselhos. Como tem sido difícil, meus senhores e minhas senhoras, meus jovens. Veja como tem sido difícil os jovens hoje. Eles não querem estudar as leis, eles não querem respeitar as leis, as moças, eles não querem respeitar a nada. Você vê que a sociedade praticamente não quer respeitar a nada. E você vê isso dentro das profissões que estudaram, dentro das famílias que estudaram, dentro das religiões. É muito complicado, tem sido muito complicado viver, meus senhores. Tem sido muito complicado viver. Olha o que diz Pedro Camargo Vinícius no livro Nas Pegadas do Mestre. Salvar é educar. Salvar é educar. Jesus é mestre e, como tal, veio ao mundo salvar a humanidade. Nós precisamos conhecer Jesus, estudar Jesus de 1 a 4 horas por dia, exercitar os seus ensinos 20 horas por dia, nas 20 horas restantes. Nós precisamos treinar a sermos seguidores do Mestre Jesus aonde estivermos. E como tal, veio ao mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. Ele veio mostrar como nos educarmos. Não existe outro caminho para nos educarmos que não seja pelo estudo do cristianismo verdadeiro, não esse falso que anda por aí. São os mandamentos recebidos por Moisés, a obra de Jesus, os 4 evangelhos, as conversas, os discursos, as aulas que ele deu,
As aulas deixadas com Paulo de Tarso, com Pedro, com Maria de Magdala. E a base do cristianismo, ele mesmo falou, está no apóstolo João, que ele iria mandar o Consolador prometido, 5 obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. É a base do cristianismo, que explica tudo para que nós sejamos alunos respeitadores, estudiosos e cumpridores dos deveres. Imaginar-se a obra da salvação separada da obra da educação é utopia dogmática, incompatível com a época presente, é incompatível. É impossível você conseguir a paz sem a educação moral e cívica, sem a reforma íntima, em todos os sentidos. Ser cristão, diz Pedro Camargo. Vejam, não sou eu falando, não. É Pedro Camargo, estudiosíssimo. Ser cristão não é uma questão de modo de crer. É uma questão de caráter. Não é o batismo nem a filiação a qualquer igreja, como estão ignorantemente fazendo. Que faz o cristão é o caráter íntegro, firme e consolidado através de longo e porfiado trabalho de autoeducação. Joana de Ângela Taverde de Valdo Pereira Franco escreveu 16 livros. É uma sequência pedagógica, uma enciclopédia, exatamente sobre esse autoconhecimento, sobre essa reforma íntima, sobre esse trabalho de seguirmos a vida, sobre outro prisma, qual seja o de quem nos criou, Deus, de quem ele enviou à Terra para nos ensinar as bases pedagógicas da verdade, e sobre a obra espírita que veio sustentar pedagogicamente todo esse conhecimento e nos fornecer tranquilidade para continuar a obra de redenção, de amor, de prática da caridade, da honestidade, do bem a ser feito a nós e ao próximo e a toda a sociedade. Vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos. O característico inconfundível do sal é ser elemento incorruptível. Ah, meu Deus do céu! Incorruptível e preservador da corrupção. A sociedade contemporânea, atual, necessita de uma força purificadora que a levante da degradação e do caos em que se encontra. Nós estamos no caos, nos poderes da República. A nossa República está em caos profundo, em degradação da corrupção. Vejam, a religião é usada nos palanques políticos. Vejam, meus senhores. Que banalização, que absurdo. Essa força há de atuar de dentro para fora. A educação é de dentro para fora.
do interior para o exterior, afirmando os sentimentos, despertando a razão e a consciência dos homens. Uma verdadeira ressurreição espiritual. Eis de que a humanidade ora necessita. Tudo ou mais são paliativos, são quimeras que jamais resolverão os graves problemas do momento atual. O cristianismo puro, tal como Jesus pregou e exemplificou, é a força, é o fermento que há de reformar a sociedade, agindo nos corações e nos lares. É do coração renovado, é do lar convertido em templo de luz e de amor, que surgirá a aurora de uma nova vida para a humanidade. Não tem outro caminho. Não é aumentando e construindo os presídios, não é matando, não é a pena de morte. É Jesus estudado e trazido para dentro, nos reformando para sermos criaturas do bem. É isso que vai mudar o planeta, de um planeta de provas e expiações e violento para um planeta de paz, porque os homens saberão viver em paz primeiro dentro deles, de forma pedagógica, séria e competente. Não temos outro caminho, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras, não existe outro caminho. Nós temos que estudar Jesus. O Espiritismo tem que parar de ser brigado por todos e ser estudado como obra de filosofia profunda, como obra de reforma íntima profunda e como orientação para sermos educados e nos reformarmos para as próximas etapas reencarnatórias, nos tornando a cada vez mais puros, subindo os degraus da perfeição. Não há outro caminho. Esse é o trabalho do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Nós precisamos ter coragem para mudar. Precisamos ter coragem para nos reformar intimamente, para mudar os nossos costumes, para mudar as nossas formas de pensar e de agir, e seguir só Jesus, só fazendo com o próximo o que você gostaria que fosse feito com você, dentro das leis de Deus. Muito obrigado pela atenção, boas reflexões, é o que está faltando. Espalhe esse vídeo para os políticos, para o pessoal da medicina, do direito, da polícia, das religiões, das famílias. Ajude a espalhar, porque aqui a ideia é fomentar o estudo, a reforma íntima, para amarmos-nos uns aos outros num movimento profundo de fraternidade e de respeito. Muito obrigado pela atenção, Marcelo Paes Barreto.